Pelo visto, ele queria repetir seu grande sucesso, a Batalha de Dien Bien Phu, em 1954, quando derrotara o exército francês expulsando os franceses do Vietnã de uma vez por todas. Que Sen era um ponto-chave avançado estratégico. Ficava a uns 22 quilômetros apenas da zona desmilitarizada que separava o Vietnã do Norte e o do Sul ficava também a 10 quilômetros da fronteira do Laos, local de um trecho da famosa trilha Ho Chi Minh, a rota de abastecimento norte-vietnamita para os Vietcongues no Sul. O general William C. Westmoreland, o comandante-geral americano, estava usando Que Sen para monitorar as atividades inimigas ao norte e a oeste. Dien Bien Phu havia representado um papel semelhante para os franceses. E Giap tinha sido capaz de isolar o local e destruí-lo. Westmoreland não ia permitir que Giap repetisse a façanha. Ele construiu pistas de pouso bem protegidas ao redor de Que Sen, garantindo o pleno uso de seus helicópteros e o controle aéreo. Convocou números substanciais de tropas do sul para a área de Que Sen, caso precisasse delas. Pediu também mais 6.000 fuzileiros navais para reforçar o ponto avançado. Mas um grande ataque a Que Sen não era nada que ele quisesse desencorajar. Em uma batalha frontal, o inimigo finalmente se exporia a uma séria derrota. Nas primeiras semanas de 1968, todos os olhos se voltaram para Que Sen. A Casa Branca e a mídia americana tinham certeza de que a batalha que decidiria a guerra ia começar. Finalmente, ao alvorecer do dia 21 de janeiro de 1968, o exército norte-vietnamita desfechou um violento ataque. À medida que ambos os lados se entrincheiravam, a batalha virou um cerco. Logo depois que o confronto teve início, os vietnamitas estavam para comemorar o seu Ano Novo Lunar, o feriado chamado Tet. Era um período de festas, e em tempos de guerra era também um momento tradicional para se declarar trégua. Este ano não foi diferente, ambos os lados concordaram em suspender a luta durante o Tet. Mas no dia 31 de janeiro de manhã cedo, o primeiro dia do Ano Novo, começaram a chegar relatórios de todo o Vietnã do Sul, praticamente todas as principais cidades e vilas, assim como as bases americanas mais importantes, estavam sendo atacadas pelos Vietcongues. Um general do exército, acompanhando o padrão de ataque em um mapa, disse que parecia uma máquina de fliperama, acendendo a cada ataque de surpresa. Partes da própria Saigon haviam sido devastadas por soldados inimigos, alguns deles tinham conseguido explodir um muro e entrar na embaixada dos Estados Unidos, o próprio símbolo da presença americana no Vietnã. Os fuzileiros navais recuperaram o controle da embaixada em uma luta sangrenta, que foi vista amplamente pela televisão nos Estados Unidos. Os Vietcongues também atacaram a estação de rádio da cidade, o palácio presidencial e o próprio recinto onde se encontrava alojado Westmoreland na base aérea de Tan Son Nhut. A cidade rapidamente desceu para a luta e o caos nas ruas. Fora de Saigon, cidades da província também foram sitiadas. Mais importante foi a captura pelos norte-vietnamitas de Rio, a antiga capital vietnamita reverenciada pelos budistas. Os insurgentes conseguiram assumir o controle de toda a cidade, praticamente. Enquanto isso, os ataques a Que Sen continuavam em ondas. Era difícil para Westmoreland dizer qual era o alvo principal, as batalhas ao sul eram simplesmente um meio de afastar as forças de Que Sen ou seria o contrário. Em poucas semanas, em todas as partes do Vietnã do Sul, os americanos prevaleceram, reassumindo o controle de Saigon e garantindo suas bases aéreas.
Os cercos a Rio e Kissem duraram mais tempo, mas a artilharia e os bombardeios aéreos maciços acabaram condenando os insurgentes, assim como nivelando todas as seções de Rio. Depois de terminada aquela que mais tarde ficou conhecida como Ofensiva Tet, Westmoreland a comparou à Batalha das Ardenas, quase no final da Segunda Guerra Mundial. Ali os alemães tinham conseguido surpreender os aliados confundindo uma ousada incursão no leste da França. Nos primeiros dias eles haviam avançado rapidamente, criando pânico, mas assim que os aliados se recuperaram, conseguiram empurrar os alemães de volta e no final ficou evidente que a batalha era o dobre de finados militar dos alemães, seu último tiro. O mesmo acontecia, Westmoreland argumentou, com o exército norte-vietnamita em Kissem e os Vietcongues em todo o sul, eles haviam sofrido baixas terríveis, muito mais do que os americanos de fato, toda a infraestrutura Vietcong havia sido aniquilada. Eles jamais se recuperariam, finalmente o inimigo se revelara e fora seriamente derrotado. Os americanos pensaram que Tet tinha sido um desastre tático para o norte. Mas outro ponto de vista começou a vazar lentamente de casa, o drama na embaixada dos Estados Unidos, o cerco de Rio e os ataques às bases aéreas tinham mantido milhões de americanos grudados em seus aparelhos de televisão. Até então os Vietcongues tinham operado principalmente nas regiões rurais, quase invisíveis ao público americano. Agora, pela primeira vez, eles eram visíveis nas principais cidades, causando confusão e destruindo tudo. Os americanos tinham escutado dizer que a guerra estava terminando e poderia ser vencida, estas imagens diziam outra coisa. De repente, o propósito da guerra parecia menos claro. Como o Vietnã do Sul poderia permanecer estável diante deste inimigo que se via por toda a parte? Como os americanos poderiam reivindicar uma vitória clara? Não havia realmente nenhum fim à vista. As pesquisas de opinião pública americanas mapeavam uma nítida reviravolta contra a guerra. Demonstrações antibelicistas explodiam por todo o país. Os conselheiros militares do presidente Lyndon Johnson, que vinham lhe dizendo que o Vietnã do Sul estava sendo controlado, agora confessavam não estarem mais tão otimistas. Nas primárias democráticas de New Hampshire naquele mês de março, Johnson ficou atônito com sua derrota para o senador Eugene McCarthy, que havia galvanizado o crescente sentimento contra a guerra. Logo depois, Johnson anunciou que não iria concorrer para a reeleição na próxima corrida presidencial e que lentamente retiraria as forças americanas do Vietnã. A ofensiva Tet foi, na verdade, um momento decisivo na Guerra do Vietnã, mas não na direção que Westmoreland e sua equipe haviam previsto. Interpretação. Para os estrategistas americanos, o sucesso da guerra dependia, em sua maior parte, das forças armadas. Ao usar seu exército e armamentos superiores para matar o máximo possível de Vietcongues e ganhar o controle das áreas rurais, eles garantiriam a estabilidade do governo sul-vietnamita. Estando o Sul suficientemente forte, o Vietnã do Norte desistiria de lutar. Os vietnamitas viam a guerra de outra maneira. Por natureza e prática, eles viam conflitos em termos bem mais amplos. Eles examinavam a situação política no Sul, onde as missões de busca e destruição estavam alienando os camponeses sul-vietnamitas. Os norte-vietnamitas, enquanto isso, faziam o possível para conquistar os camponeses e ganhar para si mesmo um exército de milhões de simpatizantes silenciosos. Como o Sul podia estar seguro se os americanos haviam falhado em conquistar os corações e mentes dos fazendeiros vietnamitas? Os norte-vietnamitas também examinavam a cultura americana, onde o apoio à guerra era amplo, mas não era profundo.
A Guerra do Vietnã foi a primeira guerra televisionada da história. Os militares estavam tentando controlar as informações sobre a guerra, mas as imagens na televisão falavam por si só. Os norte-vietnamitas não paravam, continuamente ampliando seus postos de observação e analisando o contexto global da guerra. E a partir deste estudo eles traçaram sua estratégia mais brilhante, a ofensiva Tet. Usando seu exército de simpatizantes camponeses no sul, eles conseguiram se infiltrar em todas as partes do país, contrabandeando armas e suprimentos acobertados pelo feriado de Tet. Os alvos que atingiam não eram apenas militares, mas televisivos. Seus ataques em Saigon, base de quase toda a mídia americana, inclusive do jornalista Walter Cronkite da CBS, em visita naquela época, eram espetaculares. Rio e Kisen eram também lugares fortemente cobertos pelos repórteres americanos. Eles também atacavam locais simbólicos, embaixadas, palácios, bases aéreas que absorveriam a atenção da mídia. Pela televisão isto criaria a dramática, e ilusória, impressão de que os Vietcongues estavam por toda parte, enquanto que os bombardeiros e os programas de pacificação americanos não tinham dado em nada. Com efeito, o objetivo da ofensiva Tet não era um alvo militar, mas o público americano diante de seus aparelhos de televisão. Uma vez tendo os americanos perdido a fé e em um ano de eleição o destino da guerra estava decidido. Os norte-vietnamitas não precisavam vencer uma única batalha campal e de fato eles jamais venceram. Mas ao estender sua visão do campo de batalha para a política e a cultura, eles ganharam a guerra. Tendemos sempre a olhar para o que nos é mais imediato, tomando o caminho mais direto para alcançarmos nossos objetivos e tentando ganhar a guerra vencendo o máximo possível de batalhas. Pensamos em termos pequenos, no nível micro, e reagimos a acontecimentos presentes, mas esta é uma estratégia banal. Nada na vida acontece isoladamente, tudo está relacionado a todas as outras coisas e tem um contexto mais amplo. Esse contexto inclui pessoas fora de seu círculo imediato a quem suas ações afetam, o público em geral, o mundo inteiro. Ele inclui a política, pois todas as escolhas na vida moderna têm ramificações políticas. Ele inclui cultura, mídia, o modo como o público vê você. Sua função como um grande estrategista é ampliar sua visão em todas as direções, não só olhar mais adiante para o futuro, mas também ver melhor o mundo a seu redor melhor do que seu inimigo. Suas estratégias se tornarão insidiosas e impossíveis de frustrar. Você será capaz de utilizar as relações entre o que está acontecendo, uma batalha preparando a outra, um golpe cultural armando um golpe político. Você trará a guerra para arenas que seus inimigos ignoravam, apanhando-os de surpresa. Somente a grande estratégia é capaz de produzir grandes resultados. A guerra é a continuação da política por outros meios. Carl von Clausewitz, de 1780 a 1831. Chaves para a guerra. Milhares de anos atrás, nós, humanos, nos elevamos acima do mundo animal e não olhamos para trás. Figurativamente falando, a chave para este avanço evolutivo foi nosso poder de visão, a linguagem e a capacidade de raciocinar que ela nos deu, deixando-nos ver melhor o mundo a nosso redor. Para se proteger de um predador, um animal dependia de seus sentidos e instintos, ele não podia ver o que estava para acontecer ou a outra extremidade da floresta. Nós, humanos, por outro lado, podíamos mapear toda a floresta, estudar os hábitos de animais perigosos e até a própria natureza, adquirindo um conhecimento mais amplo, mais profundo, do nosso ambiente. Podíamos ver perigos se aproximando antes que eles existissem.